Alô. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Tem um pessoal lá mais atrás, se não estiver cuidando de criança, vou pedir para sentarem aqui nas cadeiras. Se estiver cuidando de criança, tudo bem. Nós vivemos um tempo, irmãos, de uma grande revelação da palavra de Deus. Isso faz parte desse momento dos últimos dias da igreja aqui, né? E embora que... Bom, deixa eu dizer o tema que eu vou conversar com vocês agora à noite. Eu quero falar sobre Melquisedeque e Levi. Quero mostrar, não só nessa aula, mas nas próximas, o que é o sacerdócio de Melquisedeque e o que é o sacerdócio de Levi. Qual a diferença entre esses dois sacerdócios, né? E você vai ter que escolher onde caminhar. Se você vai caminhar no sacerdócio de Levi, ou se você vai caminhar no sacerdócio de Melquisedeque. Você vai escolher, né? Embora que a revelação da palavra tem sido muito forte nos últimos tempos, nos últimos dias agora, nós temos que tomar cuidado para que os fundamentos não sejam tocados, entendeu? Os fundamentos não podem ser tocados. Temos que zelar pelas doutrinas fundamentais da igreja. A revelação na palavra é uma coisa, a doutrina ela estabelece os fundamentos. Temos que tomar muito cuidado, porque depois que se entra por um desvio, é difícil sair desse desvio, entendeu? Um engano, né? Eu quero começar assim, encarando um pouco o tabernáculo de Moisés de uma forma um pouco, digamos assim, diferente, né? O tabernáculo de Moisés, né, ele tem o átrio, lugar santo, santo dos santos. Só que poucas pessoas tinham acesso ao tabernáculo, ao átrio, em relação ao povo, né, como um todo. Ali devia ter acampado em torno do tabernáculo mais de 4 milhões de pessoas. Então, era pouca gente que tinha acesso ao tabernáculo de Moisés. Menos ainda aqueles que entravam no Santo dos Santos.
porque só os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos. Somente os sacerdotes. Então, isso mostra uma grande limitação daquilo que Moisés recebeu, da visão que Moisés recebeu, né? Em relação ao alcance para todo Israel, né? Aqueles que entravam no átrio, eles não podiam continuar a viagem até o Santo dos Santos. Eles iam lá, uma vez por ano, faziam o sacrifício e voltavam. Então, eles não podiam continuar. Olha que coisa incrível. Por que eles não podiam continuar? Porque não eram sacerdotes. Só havia uma tribo sacerdotal. Então, somente os sacerdotes, os herdeiros de Levi, podiam entrar, podiam continuar. Entendeu? E quando os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, aí é que a coisa fechava mesmo. Porque só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Então você vê a enorme limitação que existia no tabernáculo de Moisés. Por quê? Nós vamos estar examinando isso, né? A bacia de bronze era pequena para que o sacerdote lavasse apenas as mãos e os pés. E era uma bacia só. Então, havia uma escala para os sacerdotes servirem no lugar santo. Uma escala 24 horas. Isso, inclusive, profetiza a oração 24 horas. Né? Havia apenas um candelabro, com 7 lâmpadas. Né? Então, a revelação da palavra, o candelabro fala da revelação da palavra. Mas era um só. Eram poucos sacerdotes. Preste bem atenção, porque nós vamos desenvolver esse pensamento hoje, na próxima terça-feira, e tem um tempo aí para nós caminharmos, né? Porque eu precisaria de umas 3 horas para terminar esse pensamento. Mas ficar 3 horas aqui hoje, eu não sei se vocês aguentariam, eu não sei se eu também aguentaria, né? Eu acho que eu aguentaria, né? Havia uma mesa com 12 pães. Isso fala do alimento da palavra. Uma mesa com 12 pães. Uma só. Né? Então, a alimentação da palavra, isso aqui, era muito limitado. Entendeu? Somente uma mesa com os pães. Né? Então, o Santo dos Santos era inacessível. Ele era fechado o ano todo. Onde ficava a arca, então eles não tinham acesso à arca. O povo não tinha acesso à arca, guarda isso. Esse sacerdócio, ele mostra para nós uma limitação na qual muitíssimos crentes andam. Nessa limitação, descrita dessa forma no tabernáculo de Davi, né? Que eles não têm acesso à arca. Nós vamos fundo nisso, vamos entender
Vamos devagar, né? Quando, olha aqui no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Aqui está falando da arca. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios, agora é plural, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Você vê que esse salmo aqui, irmãos, entendeu? Você vê que a visão mudou. A limitação acabou. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele fez uma tenda. Essa tenda cabia cerca de 4.000 pessoas, então era uma tenda bem grande. E a arca estava no centro da tenda. Então agora a arca está acessível. Ela não está mais lá no Santo dos Santos, onde ninguém pode alcançar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, né? Vamos ver se vamos ter tempo de falar mais sobre isso, mas esse lugar, no entanto, o tabernáculo, ele mostra o caminho que nós precisamos percorrer para alcançar o que Davi alcançou, entendeu? É um caminho desde o átrio até lá, para nós, né? Não para o povo judeu. Para o povo judeu continua fechado, para nós não, está aberto, né? É interessante que o Santo dos Santos ele era quadrado, né? Era 20 côvados por 20 côvados, 20 por 20 côvados, né? E interessante também que Davi, ele alcançou algo maior em Deus. Davi, ele foi além daquilo que Moisés havia recebido. Ele foi muito além, né? E Davi, irmãos, ele assim, a visão que ele teve foi de uma amplitude tal. Você vê, a cidade celestial é quadrada também, entendeu? Lá em cima, né? Ela também é quadrada, ela não é retangular ou redonda, nada disso, ela é quadrada, né? Então, irmãos, Davi alcançou uma revelação em Deus que Moisés não alcançou. Só que Moisés era um homem de Deus tão extraordinário que ele teve um vislumbre da tenda de Davi. O que ele fez? Moisés não era sacerdote. Então, ele fez uma tenda fora do tabernáculo. Só que a arca continuava lá, no Santo dos Santos. Preste bem atenção. Mas quando ele fez aquela tenda, ele profetizou a tenda de Davi. Só que a tenda dele, só ele entrava também. Josué ficava do lado de fora. A tenda não era aberta. A glória de Deus descia também ali, entendeu? Descia ali, né? A revelação. Porque para que eu possa prosperar naquilo que Deus tem para mim, eu preciso ter uma revelação pessoal. Só que essa revelação, ela é progressiva. Moisés recebeu uma parte da revelação.
A coisa caminhou, chegou até Davi. A revelação, de certa forma, ela se completa em Davi. Então, Moisés, ele, vamos dizer assim, ele quase chegou lá, mas ele não chegou, tanto que ele não tomou posse da terra. Entendeu? Moisés não tomou posse da terra. Então, há uma limitação no ministério de Moisés. Há uma limitação no sacerdócio de Levi, né? Porque ele não tinha acesso. A Valéria está perguntando por que Moisés teve um vislumbre da tenda de Davi. Por quê? Porque ele não tinha acesso à arca. Ele não era sacerdote. Só o sumo sacerdote tinha. Só Arão tinha. Ele não tinha. Então, o que ele fez? Ele fez uma tenda fora do tabernáculo. E nessa tenda, a glória de Deus descia, né? E quem quisesse se aproximar, tudo bem, a glória de Deus estava lá, mas não podia entrar. Então, havia uma limitação muito grande na manifestação da glória de Deus, no tempo de Moisés, né? Lá na frente, irmãos, com Paulo, com Hebreus, essa revelação, ela se amplia de uma forma muito impressionante, né? Mas vamos depois entrar mais nisso aí, né? Bom, eu já disse, né, que a sua tenda, deixa eu ler aqui um versículo que eu selecionei, Êxodo 33, Gênesis, Êxodo 33, essa mesa é bom que ela me lembra para sentar, às vezes eu esqueço de sentar, né? 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, com qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda, né? Então Josué tinha tanta sede de Deus, que embora que ele não pudesse entrar lá, né, e sentir o que estava acontecendo, mas ele ficava o tempo todo ali, fora da tenda. Isso fala muito forte em relação... Então, veja bem, segura esse pensamento aí. Eu estou passando alguns conceitos para você entender. Então, há um lugar fora da tenda do tabernáculo. Há um lugar lá, né? Então, esse lugar fora do tabernáculo é um lugar que ultrapassa o sacerdócio de Levi. Porque o tabernáculo pertencia a Levi. A visão do tabernáculo de Moisés é Levi, entendeu? Então, Levi se tornou o pai de uma visão que precisava ser, ela era incompleta, ela precisava ser aperfeiçoada, né? Vamos falar assim, acrescida, né? Então, essa visão começou, vamos devagar aqui. Quando Levi, ele escolheu ficar do lado do líder, interessante isso, irmãos. Ele trouxe a sua tribo para o lado do líder, Moisés, né? Quando eles desceram, lá estava o bezerro de ouro, né? Então, ele ficou do lado do líder, num momento muito difícil, porque Arão havia aceitado
uma outra liderança. Arão havia assumido uma liderança, e na liderança de Arão foi que o bezerro de ouro foi feito, né? Foi na liderança de Arão. Agora, o que acontece? Levi se torna o pai. E essa questão aqui, né, isso aqui é para o Ledilson, é bem digerir isso, o Nilton, o pessoal, mas aqui tem uma questão em relação ao pai, né? Porque começa com o povo todo, termina com uma tribo, que tem um pai chamado Levi, né? Então, aqui você tem o quê? Uma profecia do sacerdócio nos lares. Está aqui, quando Levi vem para o lado do líder. Então ele se torna o pai de uma tribo sacerdotal. E é isso que o Senhor está fazendo hoje. Gerando pais de uma tribo sacerdotal. Entendeu? Então, por exemplo, Jó, olha o cuidado de Jó. Interessante isso aqui. Jó, onde é que está Jó, gente? Esdras, Neemias, Esther, Jó. Ah, bom, achei. Jó. Veja bem, Jó, capítulo 1, o cuidado que ele, como sacerdote, esse é um outro assunto, mas ele alcançou uma condição sacerdotal, Jó, através do Evangelho Eterno. Esse é um assunto para uma aula, outro momento, mas ele alcançou essa condição, né? Então veja bem, no versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes dos filhos, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então aqui você tem o exemplo máximo de um pai que exerce o sacerdócio em casa, né? Então, está aqui, e Levi fez isso, né? Levi, ele assumiu o sacerdócio da tribo, né? Então, está dizendo que eu preciso assumir o sacerdócio da minha tribo, e você também, entendeu? Agora tem mais, veja bem, quando Levi ficou do lado do líder, naquela crise grave, por sinal, tão séria, que Moisés quebrou as tábuas da lei, né? Ele pegou aqueles bezerros lá de ouro, ele fez pó daquilo e misturou na água e fez eles beber. Eles beberam aquilo. Quando eles beberam aquele pó daquele bezerro vindo do Egito, o ouro vindo do Egito, daí em diante não era mais possível que eles alcançassem, se tornassem uma nação sacerdotal. Só Levi. Eles se contaminaram com o ouro do Egito. Pode ver que eles beberam o ouro. Moisés transformou o bezerro em pó, misturou na água e eles beberam. Então eles beberam o princípio do Egito. Agora, acabou. Não havia mais nenhuma possibilidade que eles pudessem ser agora uma nação sacerdotal, entendeu? E o que Deus fez? Deus pegou todos os primogênitos, todos eles, pegou os primogênitos, e cada filho de Levi assumiu um dos primogênitos. Tantos eram os filhos de Levi. Então, está descrito em Números capítulo 3,
depois com calma, é longo, você pode ver lá, entendeu? Então, Levi substituiu os primogênitos. O primogênito na Bíblia, irmãos, é de extrema importância, o primogênito. Deus fala do primogênito do começo ao fim, né? Você vê que Caim era o primogênito, perdeu a primogenitura, né? E Ismael era o primogênito, perdeu a primogenitura. Rúben era o primogênito, perdeu a primogenitura. Esaú era o primogênito, perdeu a primogenitura, né? Então, o primogênito, ele ocupa uma posição extremamente importante na economia bíblica, né? Então, preste atenção nos primogênitos, porque o primogênito é o herdeiro. Então, aqui, o que está acontecendo com Levi, quando ele escolhe ficar do lado do líder, o que está acontecendo com Levi? Ele está profetizando lá na frente. Olha o que ele está profetizando, olha aqui. Ele não sabia disso, viu? Ele não sabia, mas ele estava profetizando. Hebreus 12. Olha o que ele estava profetizando. Hebreus 12. Veja bem. 12. Verso 22. Mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Veja bem, é o próprio sangue de Abel, aqui não está colocando mais o próprio sangue de Abel. Muito bem. Então aqui, irmãos, ele está dizendo que lá na frente, os primogênitos vão chegar a um momento onde formarão uma assembleia, que é a igreja dos primogênitos. Sabe por quê, irmãos? Porque Eliseu pediu porção dupla do Espírito que estava sobre Elias, porque o primogênito tinha porção dupla, e ele sabia por revelação que os primogênitos alcançariam isso aqui, ó, por revelação, ele sabia. Então, por isso ele pede porção dupla de Elias, né? Porção dobrada, melhor dizendo, né? Então, isso aqui é para quem quer porção dobrada. Não é para aqueles que misturam o ouro na água e bebe e mistura toda a sua vida, se contamina com o Egito. Não vai alcançar nunca. Mas são aqueles que alcançam a primogenitura. Portanto, irmãos, nós temos que zelar para caminhar numa revelação que nos vai conduzir a um certo lugar, entendeu? A um certo lugar que nós vamos mostrar nesse estudo, né? Onde o Senhor de fato quer nos conduzir, né? Então, você vê que o sacerdócio de Levi, ele se fechou. Ele se fechou. E ficou apenas para os judeus. E vamos ver hoje alguns que estão alcançando o sacerdócio de Levi. Crentes da igreja que vivem, eu vou mostrar isso. Crentes da igreja que vivem no sacerdócio de Levi e não no sacerdócio de Melquisedeque. Qual a diferença? O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio universal. O sacerdócio de Levi é um sacerdócio limitado. Entendeu?
onde surge Melquisedeque? Entre os inimigos de Deus. Ele surge como rei de paz entre os inimigos de Deus, né? Então, era um sacerdócio universal, mundial, né? O de Levi não era, não, entendeu? Então, o sacerdócio de Melquisedeque é para os povos. O sacerdócio de Levi é para Israel. Olha a diferença, né? Agora, o que aconteceu? Deixa eu falar uma coisa aqui agora, muito séria, muito importante para vocês. Abre Números, capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, 6:1, e diz-lhes, acho que eu estou correndo muito, não estou? Está correndo muito, não? Não, eu estou correndo sim. Eu vou mais devagar aqui agora um pouquinho, nesse ponto. Você deixa, Fernandes? Eu ir mais devagar um pouco? Pode ser? Pode? A prosa estava boa. Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Verso 4 também. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, nem as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça. No 6 fala que ele não vai se aproximar de um cadáver. O que aconteceu, irmãos, aqui? O que aconteceu? Deus, porque agora o sacerdócio de Melquisedeque estava bloqueado, vamos falar assim. Mas o povo de Deus era o povo de Israel. E o que Deus então fez? Ele gerou entre o povo de Israel os nazireus. Por que os nazireus surgiram? Porque o sacerdócio de Levi havia limitado o acesso à arca apenas a um pequeno grupo, aos sacerdotes e aquele que tivesse alcançado a condição de sumo sacerdote. Só. Então, era uma enorme limitação. Uma mesa só, era só um só candelabro. O povo, em geral, entrava no átrio, mas tinha que ir embora de novo, não podia continuar. Então, o povo tinha que parar no átrio. E é isso que acontece hoje. A maioria dos crentes ficam no átrio. Por que eles ficam no átrio? Porque não morrem, né? Há até lugar de morte. Lá está o altar do sacrifício. Átrio é lugar de morte. Eles ficam no átrio, a maioria. E depois volta para a tenda deles lá fora. Só que Deus agora, o que Ele faz? Porque Ele amou Israel, né? Ele então, irmãos, Ele gerou Ele abriu uma porta, vamos chamar de porta sacerdotal, vamos chamar assim, de porta sacerdotal, que eram os nazireus, né?
E você vai ver que os nazireus, irmãos, foram só 3 na Bíblia. Você tem Sansão, Samuel e João Batista. Só esses, né? Eles não podiam cortar cabelo, não podiam comer nada da uva, não podiam chegar num cadáver, né? Então, são homens que viviam uma vida, decidiram viver uma vida, como eu vou falar? Decidiram viver uma vida fora dos prazeres, vamos falar assim. Vinho fala de alegria, de prazer, eles decidiram viver uma vida assim. De certa maneira, isolados. Eles eram bastante, eles surgiram em períodos muito especiais. Por exemplo, Sansão. Sansão surgiu na época dos juízes. Na época dos juízes foi o tempo mais negro da história de Israel. O povo ficou cativo. Amitinho, pode deixar, depois o pessoal assina. Deixa, ou vai passando aí, tá? O povo ficou cativo por muitos anos dos inimigos externos, né? Então, os sacerdotes, irmãos, e aqui tem um motivo, porque os nazireus precisavam ser levantados. E Deus pode levantar nazireus ainda hoje. Veja bem, os sacerdotes estavam agora vendendo seus serviços em juízes. Hoje, se um camarada quiser sair do purgatório, tem que pagar as missas, não é? Para sair do purgatório. Vai estar gravando, eu estou falando de purgatório aqui. Não deleta não, Tom. O Tom deleta os meus negócios tudo. Né? Não deleta não. Então, irmãos, os sacerdotes, houve um fracasso na função sacerdotal. Quando o papel do sacerdote falha, Deus agora tomou uma providência, entendeu? E interessante que os 3 nazireus mencionados são filhos de mães estéreis. A mãe de Sansão era estéril, a mãe de Samuel era estéril, a mãe de João Batista também era estéril, entendeu? Então, digamos assim, eram filhos de algo impossível. E Deus, de algo impossível, gerou uma solução para um tempo de grande escuridão. Porque qual foi o resultado desse sacerdócio levítico? Assim, ó. Foi conduzindo o povo para cada vez mais longe dos princípios da palavra, dos fundamentos. Agora os sacerdotes têm algo parecido acontecendo hoje? No Brasil? Sacerdotes vendendo seus serviços, né? Isso aconteceu no livro de Juízes. Por isso Deus levantou os nazireus, né? Sansão, o primeiro que ele levantou. Você vê que Sansão pega uma queixada de jumento e mata quantos filisteus? 1000 filisteus. Não era uma espada, não era uma lança, era uma queixada de jumento. Ele mata 1000 filisteus. Então, a ação do nazireu, ela foge dos padrões normais, né? Aí Sansão mata um leão, um leão jovem, arrebenta o leão. Uns dias depois ele volta pelo mesmo caminho. Tinha o que na boca do leão? Um mel. Ele comeu aquele mel. Essa foi a perdição dele, comer aquele mel da boca do leão. Porque aquele leão morto, jovem, estava profetizando lá na frente. O diabo ia pegar ele.
o mel da boca de Dalila acabou com o ministério dele, entendeu? Porque ele experimentou aquele mel. Deus estava falando com ele, esse mel não é para você. Mas ele experimentou, entendeu? Lá na frente ele cai. Então, uma semente de queda foi plantada no coração de Saul, de Sansão. Uma semente de queda. Ele comeu daquele mel que estava na boca do leão que ele havia matado, né? Então, aí ele perdeu a força que estava na sua cabeleira. Ele perdeu a força. E olha o que acontece, irmãos. Ele vai parar. Qual é a primeira coisa que ele perde? Quando os filisteus pegam ele? Os olhos. Os filisteus arrancam seus olhos, né? Então, hoje, irmãos, uma das razões, o que está acontecendo na igreja, a igreja está numa situação muito difícil, irmãos. A situação que está a igreja é muito grave. Pastores vendendo os seus serviços, são sacerdotes vendendo os seus serviços, recebendo dinheiro. Não estou falando dos padres, não. Estou falando de pastores, fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica, a Igreja de Roma está fazendo, vendendo os seus serviços, né? Pastores, irmãos, o que tem de pastor no púlpito hoje, com 2 mulheres, a dele e uma filial, está normal. Então, a morte veio para a igreja. Nós estamos vivendo um momento em que a morte veio para a igreja, irmãos. Aí onde vai parar Sansão? Nas masmorras das prisões dos filisteus. E o que ele vai fazer agora? Ele vai moer trigo para os filisteus. Ele está cego, moendo trigo para os filisteus. O alimento que seria para o seu povo, ele está cedendo esse alimento agora para os filisteus. Ele está fabricando, dando alimento para os filisteus, alimentando os filisteus. Só que aí tem uma coisa também, irmãos. A cabeleira dele começou a crescer. Olha a graça de Deus. Olha a graça de Deus. A cabeleira dele começou a crescer. Porque é claro que ali moendo para os filisteus, ele queria um dia de vingança. Um dia, né, em que ele pudesse se vingar pelos seus 2 olhos, que ele havia perdido, né? Mas a cabeleira começou a crescer. Começou a crescer. Pode ser que você perdeu a visão, os pastores hoje, por causa disso, eles perderam a visão, irmão. Estão cegos. Eles estão cegos. Os pastores estão cegos. Muitíssimos pastores no Brasil estão cegos. E pastores que estão ficando cegos. Pastores que eram cegos, que já estão, e outros que estão ficando cegos. Perdendo a visão. Perdendo o quê? A visão da palavra. Eles agora não, a palavra está aqui, está tudo aí, eles leem, eles conhecem, mas não vê. Vê, mas não enxerga o que está escrito. Estão cegos, né? Então, o que é necessário agora? E esses pastores estão servindo os filisteus. Estão moendo trigo para os filisteus. O que precisa acontecer agora, irmãos? Por isso, irmãos, nós precisamos de homens hoje. Mulheres, porque aqui está, homens e mulheres, aqui, ó. Olha aqui, ó. Disse-lhes, quando alguém seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu. Pode ser mulher que faz um voto de Nazireu. Não estou falando que você deve fazer esse voto. Não é comum hoje. Mas é um voto especial de servir a Deus. Se alimentar menos
você vê, João Batista ficou muitos anos comendo o quê? Não é? Ele também era um nazireu. Muitos anos comendo uma dieta, praticamente um jejum, né? Então ele ficou, João Batista entrou nisso aqui perfeitamente, né? Então o nazireu surge como uma esperança de libertação para o povo. Apesar de que Sansão caiu feio na área você sabe, da lascívia, mas depois de Sansão, nunca mais os filisteus invadiram Israel. Teve muitas guerras, mas invasão não. Nunca mais eles invadiram Israel, né? Então, quando Deus levanta um nazireu, uma pessoa especial, uma pessoa que tem a coragem de viver uma vida, você está entendendo? Entendeu? Para que Deus traga algo novo, para que Deus revele algo. Você vê que é o último juiz, é Sansão. Último não, penúltimo, porque depois veio Samuel, né? Veio Eli, depois Samuel. Então, ele está ali no final. Quando vem Eli, ele era sacerdote. Ele era sacerdote. Veja, ele é o retrato da condição que os sacerdotes chegaram no tempo dos juízes. Porque Eli viveu no tempo dos juízes, né? Então, os filhos adulterando no altar. Irmãos, olhem aí, irmãos. Parece que nós estamos vivendo o tempo de Eli hoje. Sabe? Pessoas adulterando no altar. Por quê? Adulterando, irmãos. O que está acontecendo? Hoje, no Brasil, na igreja, na MCM. É um tempo, irmãos, da gente vestir pano de saco. É um tempo de arrepender. É um tempo diferente. É um tempo em que algumas pessoas precisam tomar uma atitude de nazireu. Essas pessoas, deixa eu falar uma coisa sobre Eli. O que aconteceu no tempo de Eli? A arca foi embora. A arca foi embora. A arca não está mais agora em Siló. Quando Josué entra na terra, Siló era uma pequena colina, ele armou a tenda, o tabernáculo de Moisés em Siló. Lá estava o tabernáculo de Moisés. Ele ficou lá 433 anos em Siló. Ele armou a tenda lá. Aí, o povo de Deus foi derrotado uma vez, lembraram da arca, porque eles não faziam uso da arca. Eles não faziam uso da arca. Aí o que o povo fez? Na liderança de Eli. Quem era Eli? Você sabe tanto quanto eu. Eli era gordo. É um dos poucos gordos que cita a Bíblia. Era gordo e cego. Ele ficou cego no fim da vida, né? Então agora, irmão, quem era esse sacerdote? Não corrigiu sua família, não corrigiu seus filhos se tornaram adúlteros, profanando o altar o tempo todo. E agora, o que Deus faz nessa situação tão trágica?
tão difícil, o que Deus faz? Deus levanta um nazireu. Como ele levanta o nazireu? Sansão foi levantado. A quem o Senhor veio falar? A mãe dele. Irmãos, eu estudei as 5 mulheres mais importantes do livro de Juízes. Eu estudei a vida delas. Que coisa impressionante. 5 mulheres que sustentaram no tempo dos juízes. A mãe de Sansão, o Senhor veio, ela era estéril, o Senhor veio a ela. Depois ela buscou, a gente não sabe nem o nome dela, mas depois ela foi e trouxe o marido. Ela era uma mulher submissa. E daí surgiu Sansão. Mais tarde, vem a mãe de Samuel. Um outro nazireu estava sendo gerado, né? Através das lágrimas de uma mãe, né? E aqui para as mães presentes, deixa eu falar uma coisa. Todo ano, ele mamou cerca de 3 anos, Samuel. Ele mamou. Depois, ela o levou para Siló, onde estava Eli. Levou para lá. Mas todo ano, ela fazia um éfode para ele, uma vestimenta sacerdotal. Todo ano. Ela tinha o cuidado de acompanhar o crescimento espiritual do filho. Ano a ano. Ela trazia um éfode maior para o filho, né? Uma vestimenta sacerdotal maior para o filho, né? Então, mães, cuide de seus filhos. Eles estão crescendo. Eles já são adolescentes, talvez, né? Ele tem 9 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos. Vá vestindo seu filho com vestimentas novas, sabe? De modo que o seu filho se acostume, passe a amar a vestimenta sacerdotal. Entendeu? Vai fazendo um novo éfode para ele, sabe? Essa vestimenta, seja mulher, seja homem, porque hoje a mulher também tem essa vestimenta sacerdotal, né? Então, foi isso que Ana fez, né? Aí vem quem? Vem Samuel. Vem Samuel, e o que aconteceu? Os filisteus entram em guerra contra Israel, de novo os filisteus, eles são derrotados. Aí se lembram da arca. Se lembraram da arca? Samuel já era homem feito, já era líder, já era, não era ainda, ele não havia ainda, porque ali não havia morrido, né? Mas Samuel estava lá. Aí o que eles fazem? Vão lá em Siló, pegam a arca, falam, então agora nós vamos lutar, mas vamos com a arca, agora a gente vai vencer. Venceu não, eles perderam a guerra. E a arca foi capturada pelos filisteus. Foi lá para o templo de Dagom, né? Embora que ele ficou lá 7 meses, Dagom sofreu, hein? Dagom, um dia amanhece com o braço quebrado, outro dia pescoço quebrado, outro dia perna quebrada, outro dia cabeça quebrada, não sei o quê. Aí Dagom falou, não, você leva essa arca daqui, né? Ficou lá 7 meses, né? Por quê, irmãos? Por quê? Porque apesar de que eles levaram a arca, eles perderam a guerra. Porque se esqueceram de Samuel. A arca estava ligada não com Eli, mas com Samuel. Samuel, agora, o nazireu, estava acima do ministério sacerdotal de Eli.
Então agora, ele é que tinha autoridade para conduzir a arca. Mas quem conduziu? Os filhos de Finéias. Levaram a arca. O que aconteceu? A derrota veio. Do mesmo jeito. E a arca foi capturada. Entendeu? Não sei se eu paro, se eu continuo. Eu paro ou eu continuo? Você não vou falar para parar, né? Porque né? Ô Mauro, eu paro ou eu continuo? Continua, tem certeza? Sansão cumpriu o seu propósito. Morreu. E preste atenção que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida, do que durante a sua vida. Na sua morte, ele matou 5.000 filisteus e morreu junto. São poucos, relativamente poucos, os filisteus que ele matou em vida. Entendeu? Irmãos, ao tempo da oportunidade, não perca. Não perca o tempo da oportunidade. Não faça isso. Entendeu? Há um tempo que ele está dando para você. Você, o tempo que é seu. O tempo de você exercer tudo aquilo que o Senhor tem para você. De você cumprir tudo aquilo que Ele tem para você. Esse tempo vai passar. Ele passa, entendeu? Então, você tome muito cuidado, porque esse tempo passa. E demora a morrer, não. Demora a morrer, não. Quando Sansão morreu, já era tarde. Entendeu? Quando a sua carne morreu, já era tarde. Não tinha mais os olhos, né? E foi uma última oportunidade que Deus deu a ele, né? Deixa eu, então, mais alguns minutos, são 5 para as 9, 4 para as 9, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês em relação à arca, porque faz parte desse processo, para nós entendermos a diferença entre o sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Zadok, né? Aí entra Zadok no meio, você vai ver a importância de Zadok nesse processo aí, né? Josué, capítulo 18, Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes, 18, veja aqui, verso 1, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então aqui está um tabernáculo armado em Siló. Veja o que acontece com esse tabernáculo em Siló. Ele fica em Siló por muitos anos, mais de 500 anos. Ele fica aqui. O que acontece? Era de linho, todo de linho por volta. As cortinas eram de linho, boa parte das cortinas. As paredes externas eram de linho. Então, o que acontece com o tabernáculo? Ele fica velho. Em Siló, ele fica velho. Ele tinha sido construído por Moisés, 40 anos no deserto, mais aí uns 30 e tantos anos das guerras de Josué. Então, mais ou menos 70, 80 anos, ele tem aqui agora. Está jovem, vamos dizer assim. É de uma construção muito perfeita. E lá os sacerdotes estão ministrando, fazendo o sacrifício normalmente.
só que ele fica velho. Ele fica roto. E depois que os filisteus pegam a arca lá e colocam e vão à frente da guerra sem Samuel, tem aquele que Deus escolhe. Lá atrás, Deus escolheu Moisés. Agora escolheu Samuel. No tempo dos juízes, certo momento, ele escolheu Débora. Outro momento, ele escolheu, ele sempre escolhe alguém. Aqui, ele escolheu Samuel. Então, muitos querem a guerra. Eles vão à guerra, mas vão sozinhos. Do jeito deles. Isso é fogo estranho, morre na batalha. Por isso tem crente morrendo. Tem crente que morre porque não consegue seguir o líder. E ele cria formas assim de trabalhar que não são maneiras de trabalhar direcionada pelo líder, né? Então você imagina aquele lá que mandou molhar a lã, como é que chamava o rapaz lá? Gideão, né? Gideão, irmãos, olha que guerreiro esquisito, né? Era 30 e poucos mil, depois ficou lá 10 mil, depois era gente demais, ficou 300 pessoas para lutar com um exército de mais de 100 mil pessoas. Só 300. Então, esse líder é esquisito, ele está meio pirado. Tinha 30 e tantos mil aqui, agora tem só 300. Né? Creia no que Deus... Primeiro, veja quem que você está seguindo. Veja quem você está seguindo. Entendeu? Tem muitos Elimeleque por aí. Levando o povo para Moabe. Tem muitos Elimeleque por aí. Entendeu? Cuidado. Mas se você crê no seu líder que você está seguindo, Deus fala através dele. Moisés, o povo perdeu a guerra, porque o povo não seguiu, levou a arca. O povo queria que Jesus estivesse na frente, mas desprezaram aquele que Deus havia escolhido. Né? Aí o fracasso veio. Né? Bom, depois disso, né, a arca foi levada pelos filisteus, né? Isso está em 1 Samuel, né? capítulo 4, versículo 5 em diante, foi levada pelos filisteus, né? E ficou lá 7 meses, né? E depois de 7 meses, eles devolveram a arca. Irmãos, preste atenção aqui nesse ponto. Deixaram a arca em Bet-Semes. Aí, irmãos, essa família Bet-Semita, na casa de uma família, foi muito abençoada. Muito abençoada, muito abençoada. Ela não ficou muito tempo lá. Não, ficou um tempo bom, ficou cerca de, se não me engano, 20 anos ali, se não me engano agora. Eu não tenho certeza se 20, mas se não me engano, 20 anos. Então, qual o segredo para a sua família ser abençoada? Só tem um. Qual que é? Qual é? Trazer a arca para a sua casa. Pronto. Traga a arca para a sua casa, acabou. Aí, irmãos, a sua casa vai ser extremamente abençoada. Entendeu? No entanto, agora, o que acontece? Nesse momento, o tabernáculo em Siló, presta atenção, representa hoje uma igreja sem a arca. É um símbolo da igreja sem a arca. Né? A igreja está aí,
mas não tem arca. Quantos ministérios não experimentaram mais a glória de Deus? Quantos ministérios? A glória de Deus não está mais lá. Ficou velho, envelheceu. Entendeu? Por que envelheceu? Sem a arca, irmãos. Então, eu preciso trazer a arca para minha casa. Os betsemitas foram muito abençoados com a arca na casa deles. É só disso que eu preciso. Entendeu? Então, o sacerdote, o papel do sacerdote é um só. Trazer a arca para a casa dele. Entendeu? Só isso. Se a arca vem, pronto, está tudo resolvido. Né? Quando irmãos, a arca, dali, ela vai para Kiriat Jearim. 1 Samuel 19, eu vou terminar esse ponto e vou parar. 1 Samuel 19, 6, deixa eu mostrar uma coisa aqui. 1 Samuel, um pouquinho adiante, 1 Samuel. Veja o versículo 7 meses teve a arca do Senhor, verso 1, na terra dos filisteus, né? No capítulo 5 descreve os apuros de Dagon com a arca lá, né? Isso aqui, irmãos, capítulo 5, olha para mim, capítulo 5, é uma figura de Jesus no Hades. Jesus está no Hades, capítulo 5, a arca está no Hades. Lá está o anjo da morte, no Hades, né? Jesus esteve no Hades, por 3 dias ele esteve lá. E aqui você vê a condição, os apuros do anjo da morte com Jesus lá. Imagina, esse homem ressuscitou Lázaro, 4 dias morto, ele está aqui agora. O que eu faço? Né? Esse homem não vai ficar aqui, ele não vai ficar aqui. Né? Então, representa Jesus no Hades, está aqui, a arca. Né? Agora, veja o versículo 7. Agora, após fazer um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los e levar para casa. Ok. Então, irmãos, a arca agora, que estava lá com os filisteus, ela chega a Bet-Semes, né? Ela chega a Bet-Semes, e os betsemitas, você pega a partir do versículo 10, como eles são tremendamente abençoados. Veja o verso 19, né? Olha o que aconteceu. Eles foram abençoados, mas um dia feriu o Senhor aos homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou e tal. Falou, é um Deus santo. Olha aqui, irmãos. Aqui tem uma coisa importantíssima para nós entendermos aqui. Veja, eles foram abençoados. Onde a arca for, vai. Se for demônio, vai ter que sair, vai ter que ser vencido, né? Mas se for betsemita, não olha para dentro da arca, não. Você não tem condições. Não vá além dos limites que Deus estabeleceu para você. Não faça isso. Se você for além dos limites que Deus estabeleceu para você, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com os betsemitas. A mesma coisa. Entendeu? Então, irmãos, toma cuidado. Toma muito cuidado com isso aqui. Não olhe, não tente a Deus. Não olhe, dentro da arca tinha o maná, tinha as tábuas da lei e a vara de Arão que havia florescido. São três símbolos muitíssimo importantes na lei, né, dentro da arca.
Eles olharam e morreram. 70 homens morreram. Então, qual o limite que Deus deu a você? Cuidado. Fique no limite que Deus estabeleceu para você. Não tente ir além, não. Porque você vai ter problemas, entendeu? Sérios problemas e pode até morrer. Por causa disso aqui, irmãos, pastores entram em heresia. Porque eles olham dentro da arca, eles querem tirar de lá o que a arca não está falando para eles. Então eles criam uma interpretação do que eles estão vendo. Entra em quê? Em heresias, em situações, entendeu? Então toma muito cuidado, isso aqui vale para mim, vale para você, vale para qualquer aqui, vale para os profetas, vale para os apóstolos, para os pastores, vale para você, vale para cada um que está aqui agora, né? A arca, em seguida, Davi assume, né? Interessante, irmãos, uma coisa interessante. Quem ungiu Davi? Foi Samuel? Quem batizou Jesus? Foi João Batista. Um sacerdote levítico, não podia ungir Davi. Não podia. Porque Davi estava acima. Você vê, ele era menino, ele matou um urso, matou um leão. Ele tinha uma visão além do seu tempo. Ele não podia ser ungido por um sacerdote, rei. Ele foi ungido por um nazireu. O nazireu está acima do sacerdócio de Levi. Ele foi gerado quando o sacerdócio de Levi entrou numa grave crise. Aí ele foi gerado, né? E quando vem Saul, irmãos, olha o que Samuel fez. Samuel, esse homem tinha uma visão espiritual e uma revelação de Deus extraordinária. Ele iniciou uma escola de profetas. Primeira vez que se menciona que se adorava no monte, viu, Antônio? Adoração no monte, está aqui. Capítulo 10 está aqui. Adoração no monte, entendeu? Primeira vez, né? Ele começou a adoração. A adoração não é mencionada dessa forma em nenhum lugar da Bíblia antes de Samuel. Davi, irmãos, quando tinha, digamos, 15, 16 anos, que ele foi ungido, Samuel levou Davi para a casa dele. E Davi foi morar com Samuel. Menino, adolescente, foi discipulado por Samuel, por um nazireu. Cuidado, quem vai botar a mão na sua cabeça. Cuidado, quem vai derramar azeite na sua cabeça. Toma cuidado, porque Davi não poderia ser ungido por um sacerdote do sacerdócio levítico. Da mesma maneira, lá na frente, quem batizou o Senhor? Foi um nazireu, entendeu? Um sacerdote, um dos sacerdotes do sacerdócio de Levi não poderia ter batizado Jesus. Porque Samuel caminhou no sacerdócio de Melquisedeque. Davi caminhou no sacerdócio de Melquisedeque, entendeu? Então, toma cuidado. Até onde você vai? Não olhe para dentro da arca, tome cuidado. A arca está lá. Toma cuidado. Eu não posso examinar esse livro
com espírito de curiosidade. Para examinar esse livro, irmãos, olha aqui o espírito com que eu posso e devo examinar esse livro. Entendeu? Olha aqui. Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. Você tem que ter plena disposição de guardar o que está escrito nele, né? Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os seus mandamentos. E aí vai. Então, render-te-ei graças com integridade de coração. Aqui é o espírito de quem deve examinar a Escritura. Olhar para a arca, cuidado. Está aqui, ó. Há limites. Quando o povo chega lá na borda do Sinai, sabe o que Deus falou? Eles só podem ir até aqui, daqui mais não. Daqui em diante só vai Moisés. Até aqui pode ir. Há um limite. Além daquele limite, se eu passar, eu estou em risco. E cuidado. Quem você crê? Quem você segue? Você quer ficar do lado de quem? Cuidado. Cuidado, porque isso tem determinado o destino de muita gente. O destino eterno. O destino eterno de muitas pessoas que decidiram seguir a pessoa errada. O destino eterno deles foi marcado porque eles seguiram a pessoa errada. Entendeu? Ontem eu estava vendo um filme, uma declaração do Malafaia, dizendo que ele votou no Lula 2 vezes. Ele não votou na Dilma, ele votou no Lula 2 vezes, ele se arrependeu. Disse que nunca mais ele votaria, a menos que eles consertem as coisas erradas que eles têm feito. Uma declaração do Malafaia. Então, você pode estar errado, mas volta atrás. Quem você está seguindo? Toma cuidado. É Eli ou é Samuel? Você pode orar muito, buscar a arca. Você quer a arca para a sua casa? Você quer trazer a arca para a sua casa? Mas você não quer Samuel. Não funciona. A arca está ligada com Samuel. Não funciona. Entendeu? Então, alguns cuidados que você precisa ter, né? Nós vamos aqui, vamos continuar falando sobre essa trajetória da arca, mas na próxima aula. E também... Entendeu isso, irmãos? Amém? Amém? Amém, Rogério? Amém, Cleise? Amém, Luiz? Amém, Antônio? Amém, Ana? Amém? Quem quer chegar lá? Amém. Amanhã e da agora em diante, por enquanto. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa. Nós estamos terminando. Não, a aula já terminou, mas eu precisava falar uma coisa para vocês agora. Em relação ao dia do arrependimento. Eu disse no começo da aula, é tempo de vestir pano de saco. Nós não estamos em momento de nos alegrar, mas de chorar. É momento de lágrimas, é momento de nós
Deus está no absoluto controle da história. Olha aqui em Daniel. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Capítulo 2. Verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ou aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele remove reis e estabelece reis. Houve praticamente uma trama para que a Marina não conseguisse registrar o partido dela. Houve uma trama. Depois, ela se filiou ao PSB e aconteceu o que aconteceu semana passada com o candidato do PSB. Ela era vice. Amanhã, ela deverá ser proclamada oficialmente a candidata no lugar do Eduardo Ramos? Campos, do Eduardo Campos, né? Ela deverá ser proclamada, ainda não foi, deverá ser proclamada amanhã. Por que esse homem morreu? Ao que tudo indica, ele morreu crente. Uma profecia de uma irmã, Assembleia de Deus, ela ia cantar, prestar uma canção, voltou, colocou a mão na cabeça dele e ela viu um cortejo. E ela falou para ele: estou vendo um grande cortejo. E naquela noite, segundo nós estamos sabendo, ele entregou a vida para Jesus. Ao que tudo indica, o Senhor estava preparando ele para levar ele lá para cima. Entendeu? Ao que tudo indica. Né? O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos descuidar um minuto. Não é tempo de alegria, é tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Irmãos, essa é a palavra de hoje. Eu estou preparando essa palavra tem muitos dias. E até o último momento, eu não queria ministrar essa palavra aqui hoje. Mas eu não tive outra saída, a não ser ministrar essa palavra aqui hoje à noite. Entendeu? Essa palavra foi para o ar, Tom? Foi para o ar? Foi. Então, amanhã coloca nos YouTube da vida, tudo aí. Se tiver direito aí, põe lá. Entendeu? Irmãos, escute. Arrependimento. E tem que começar, precisa começar conosco. Arrependimento tem que começar na nossa casa. Arrependimento. Por nós. Primeiro temos que nos arrepender, para depois assumirmos os pecados da igreja brasileira. Depois assumimos os pecados da nossa nação. Um momento de extrema importância. A reunião de oração. Eu quero desafiar todos aqui para estar aqui amanhã cedo. Vão ser agora aqui. Foi aqui? Será a mesma coisa amanhã de manhã. Os músicos... Foi lá no salão. Acho que aqui tem mais espaço, mais som, não sei. Talvez fosse melhor aqui, né? Tem mais espaço para andar, para orar, pegar o microfone sem fio, orar no microfone.
cantar, né? Aí vamos adorar, inclusive os alunos até às 10 ficam aqui amanhã. Fiquei sabendo que o ônibus está quebrado. Cadê o Júnior? Saiu? Tá. Porque, não sei por que não arrumou o ônibus, Nilson, não sei que uma borracha, só uma borracha, faz uma semana que está parado. Que pena, uma semana está parado por causa de uma borracha, entendeu? Porque depois eu dou um jeito dos alunos ir lá para a tenda. Eu queria conversar com os alunos na tenda até 11h30, meio-dia, amanhã das 10 ao meio-dia, né? Mas todo mundo aqui de manhã. Enfim, irmãos, arrependimento. É tempo de arrependimento. Pano de saco. Um nazireu. Qual foi a pregação dele? Batismo de arrependimento. Essa foi a pregação de um nazireu. Batismo de arrependimento. É tempo de passarmos por um batismo de arrependimento. E tomarmos atitudes, como João Batista tomou, como Samuel tomou, como Sansão tomou, como Nazireu. É tempo, irmãos, em que Deus está desafiando a gente para uma coisa muito superior. Por que esses homens alcançaram? Por causa das suas mães. Foi. Por causa das suas mães, eles alcançaram a condição de nazireu. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Escute. Toma cuidado. Toma cuidado. Para você não morrer. Nessa hora, os incautos morrem. Aqueles que olham para dentro da arca, morrem. Cuidado. Não troque a sua primogenitura. Não negocie a sua primogenitura. Cuidado. Não faça isso. Às vezes, dá para arrepender. Às vezes, não dá mais. Há momentos, situações, em que não dá para arrepender mais. É tempo de pano de saco. Deus abençoe vocês. Terça-feira que vem é a terça-feira de Ruth, do voto de Ruth, só para te lembrar.